independente do CLT ou ainda se você credencia em algum plano de saúde, você vai receber no máximo 20, R$ 25 a hora. Vamos colocar R$ 30 a hora, ainda assim é muito pouco. Agora, nos atendimentos particulares, você precisa desenvolver, então, o quê? O conhecimento sobre o público e sobre a sua área de atuação, entender qual é a necessidade desse público, desenvolver um atendimento diferenciado e humanizado, e que você não vai precisar de estrutura. Você pode começar no home care para validar qual é a sua forma de trabalho. E o preço que eu cobro? Os pacientes estão pagando? Então, toda essa dinâmica você pode validar antes mesmo de começar a estruturar o seu negócio. Então, eu quero que você entenda que é possível sair de R$ 2.500 de faturamento para um faturamento com R$ 10.000 fazendo atendimentos particulares. Porque esta é uma forma de você valorizar o seu conhecimento, de você valorizar o seu tempo, de você se valorizar enquanto profissional. E que você não precisa ter vergonha de ganhar mais, de falar sobre dinheiro, de ter um faturamento alto. Você não precisa trabalhar 12 horas para mostrar que você é um bom trabalhador, de que, nossa, olha o tanto de esforço que eu faço. Você precisa encontrar o caminho, né, dos atendimentos particulares e saber exatamente as estratégias que você precisa para crescer nesse caminho. Então, o que te falta é conhecimento. E você tem nas suas mãos o poder de escolha. Você pode escolher ir lá e se candidatar para uma vaga no hospital, ou você pode ir lá e se credenciar no plano de saúde, ou você pode escolher o caminho dos atendimentos particulares, tá? Antes disso, eu quero contar um pouco a minha história, porque eu também venho de uma família humilde, assim como a maioria dos meus colegas de profissão. Os meus pais sempre trabalharam no comércio para manter eu e mais minhas 3 irmãs. E naquela época, né, eu tinha um sonho que era fazer a faculdade de fisioterapia e eu trabalhava como recepcionista, inclusive em uma clínica médica. O meu salário era de R$ 349 por mês. Só que esse salário não era possível para arcar, né, com os custos de mensalidade, com a van, com as despesas da faculdade, livro, jaleco e tudo mais. Então eu precisava trabalhar de manhã e à tarde, à noite ia para a faculdade. O salário não era suficiente, ainda assim eu precisava arrumar tempo para fazer serviços extras dentro da clínica para conseguir, então, custear a minha faculdade. Então, o que eu fazia? O médico, ele dava palestras e congressos, né, a nível nacional e internacional, então eu ia lá aos fins de semana, sábado e domingo, montava os trabalhos de congresso dele, aí ele vinha, reavaliava tudo aquilo, corrigia. Eu também montava as artes que iam para o jornal naquela época, fazia propaganda da clínica dele. Então, em vez de ele contratar uma agência de marketing, ele pagava para que eu, então, fizesse essas artes. E assim eu fui, então, fazendo renda extra num horário que normalmente era de fim de semana, era depois que eu chegava da faculdade, para que eu conseguisse me formar. Então, era um sufoco todos os meses para conseguir custear, né, a minha formação. Só que quando eu me formei, ainda assim eu não tinha dinheiro para montar o meu negócio, eu não tinha pacientes para começar uma agenda, mas eu precisava trabalhar. E eu não queria mais ser recepcionista. Então eu comecei a trabalhar em uma outra clínica médica, onde tinham mais 14 profissionais da área da saúde, e ali eu só ganhava se eu atendesse, porque eu ganhava por paciente atendido. E eu recebia, em média, R$ 13 por atendimento. Só que haviam dias que eu tinha 0 pacientes. E à medida, então, que eu entregando resultado para os pacientes, dos poucos pacientes que eu atendia, quanto mais resultado eu entregava para eles, mais eles me indicavam outros pacientes. E quando eu tinha ali uma demanda de pacientes, eu faturava, em média, entre R$ 2 e R$ 3.000 por mês. E esse dinheiro era exatamente o dinheiro do qual eu pegava, investia em cursos, congressos, especializações, porque eu tinha certeza absoluta que era isso que ia fazer eu ter mais pacientes. Era isso que ia fazer eu crescer na área. Só que isso não acontecia, por mais que eu investisse. Inclusive, eu cheguei a me endividar
no cartão de crédito de tanto curso que eu fazia, de tantos congressos aí que eu participava, né? Até que um dia eu vi uma entrevista de uma economista, ela inclusive estava em Davos, num centro de economia lá, né, como se fosse um congresso de economia, e ela falava exatamente a importância de profissionais da área da saúde entenderem sobre, terem conhecimento e dominarem conhecimento que fogem do óbvio da universidade, né, que são os assuntos técnicos. Então ela falava de entender sobre marketing, vendas, posicionamento, finanças. E ali eu entendi que exatamente esse tipo de conhecimento era o que diferenciavam os profissionais que ganhavam pouco e os profissionais que ganhavam alto no mercado. E aí eu investia mais ainda nesse tipo de conhecimento e começava a validar e colocar essas estratégias adaptadas para a minha área de atuação. E aos poucos, né, o movimento da minha agenda foi ganhando forma.